Olá, gente! Estamos ao vivo aqui para nossa última live de multiespecialidades, fechando com chave de ouro. Hoje nós vamos conversar com a neurologista Maria Letícia sobre outras causas de dor e dormência na perna. Deixa eu diminuir aqui o sonzinho. Vamos esperar a Maria Letícia entrar. Ela já entrou aqui. Já pediu aqui. Deixa eu aceitar. Então, eu tenho várias perguntas que já tinham me mandado antes e eu vou fazer todas elas. Oi, E aí, lá! Nath, tudo bom? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Entrou rápido. Essa Hã? moça aqui, porque ela já é profissional de lives, aí eu não preciso Não, ensinar nada me para ela. atrapalho ainda. Então, gente, como eu falei, estamos fechando com você, Maria Letícia, fechando com chave de ouro a nossa série de lives que a gente tem para a Vein Week, que é a Semana da Veia, que está acontecendo essa semana, né? Vocês já estão para não suportar mais, e é só terça-feira, eu já estou com essa camisa aqui, que vou usar a semana inteira, de conscientização de doenças venosas e linfáticas. Tá? E hoje, nossa convidada especial é Maria Letícia, que é neurologista, né? Que conheço ela desde a faculdade, a gente fez faculdade junto pela UFMA e fez formação lá pela USP de Ribeirão. Então, boa noite, Maria Letícia, seja bem-vinda. Boa E noite. vamos conversar um pouquinho sobre dor nas pernas, né? Porque nem sempre é vascular, não é Nem verdade? sempre. Então, boa noite, gente. Agradecer aí o convite da minha querida amiga Natália, né? Me sinto honrada em participar dessa semana. Saí um pouquinho aqui no meu Instagram do conteúdo de dor de cabeça, né? De enxaqueca, porque a neurologia também tem um mundo à parte. E uma outra coisa que eu gosto muito, né? Que a gente vê muito no consultório e que também é de dor, né? Que é o que eu mais gosto de fazer, é o que a gente vai discutir hoje, né? Que são Então, as dores nas sim, pernas, né? sim. Uma pergunta que me fizeram que eu achei legal, assim, e que, na verdade, os meus pacientes, eles se surpreendem, Letícia, quem é o especialista dos nervos da perna? Primeira coisa, a gente tem que saber se o que está doendo é nervo, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, quando o paciente queixa de dor nos membros inferiores, é fazer uma boa semiologia de dor. Saber, assim, identificar o tipo de dor. Porque, assim, aquela dor, ela pode vir de muitas estruturas, né? Pode vir das veias, pode vir de nervo, ela pode vir até da coluna, né? Às vezes o paciente tem um problema lá em cima, na coluna, e o paciente vai ter dor nas pernas, tá? Pode ter uma estenose de canal, né? De canal medular e doer ao caminhar. Então, o segredo aqui, para a gente conseguir identificar, é saber a semiologia da dor. Como dói, o tipo de dor, que isso, para mim, no consultório é a parte mais difícil, né? Porque o paciente, às vezes, não é só dizer assim, tá doendo, né? Como é que dói, aonde dói, essa dor, ela queima, ela arde, isso formiga, em quais momentos do dia essa dor é pior, se ela é pior à noite, se ela é pior se ela é igual durante todo o dia, né? Porque, pelo menos, as dores do nervo são dores, às vezes, disfuncionais, se a gente não consegue explicar o que está sentindo. Então, para o paciente, é muito difícil conseguir descrever, né? Uma dor que você não consegue palpar, uma dor que você não tem a lesão da estrutura ali na sua mão, né? Que você não consegue mensurar. Então, às vezes, isso fica muito perdido. O paciente só sabe dizer que dói, que dói, que dói. E se o médico não tiver um pouquinho de paciência para conversar e tentar esmiuçar no dia a dia o que é essa dor, a gente também se perde no meio do caminho. Então, assim, como que o paciente poderia identificar, Letícia, assim, pelo menos para saber se a dor dele é mais neurológica ou não, assim, quais são os sinais, como você falou, assim, o paciente tem até dificuldade de falar, mas qual seria mais comumente o tipo de dor neurológica que pode acometer as pernas? Eu acho que o grande diagnóstico diferencial com
as patologias vasculares, principalmente venosas, né? Seria a dor neuropática, né? A dor do nervinho que começa quando o paciente ele fala. Nem tudo vai começar com a dor. Primeiro ele começa com uma sensação estranha de um formigamento, do pé espinhando, e daí depois vem a dor, que a maioria dos pacientes não sabe que isso é dor. O pé queima, o pé começa a arder, parece uma sensação de que passaram pimenta. E em algumas vezes o paciente ele tem a sensação de que ele está o tempo inteiro com uma meia, calçado com meias, né? Aí, em casos mais graves, ele começa a perder o chinelo, né? Ele não tem mais a força de segurar o chinelo no pé, porque associado ao quadro de sensibilidade, ele vai ter um quadro motor, tá? Mas muitas vezes o quadro é só de sensibilidade, mas essa dor, ela vai se diferenciar da dor vascular, no caso venosa, porque essa dor, ela tende a piorar no final do dia, porque no final do dia, mesmo em locais que a gente não tem uma oscilação de temperatura, no final do dia a gente tem uma queda, né, quando o sol se põe, então fica um ambiente mais frio, então o nervo dói mais em ambiente frio, e aí o paciente, ele tem a sensação de querer aquecer o pé para que aquela dor melhore, né? Não muda a composição, tá? A dor de nervo, ela não tem uma posição que você vai conseguir acalmar aquela sensação de calor, de queimação. Alguns pacientes falam como se fossem espinhos nos pés, que é um pouco diferente daí da dor vascular, né? Seja ela venosa ou seja uma dor mais aguda, que é a dor quando a gente fala de oclusão arterial. Com certeza. Geralmente é mais peso, né? Para vocês diferenciarem, e na parte venosa, e tende a melhorar com a elevação das pernas, né? Então, por isso que a Letícia falou assim, que na neurológica não tem alívio, independente da posição que você adotar, né? Então, por isso que esses pacientes, quando tem essas dores neurológicas, né, afeta bastante a qualidade de vida deles, porque é uma coisa que não tem alívio, independente da posição, ou até mesmo se eles banham de água quente, né, porque eles costumam fazer isso, ou fazer uma imersão dos pés, né, em água que às vezes pode ser tão quente, né, principalmente em pacientes diabéticos, né, que pode até queimar, né, então já tive episódios disso. Né? Então, e eu acho que assim, uma das interfaces maiores que a gente tem, Letícia, é no paciente diabético, né? Pois ele vai fazer um comprometimento tanto vascular quanto neurológico também. Fala um pouquinho disso pra gente. Hoje, a principal causa, né, quando a gente tem um paciente que ele chega no consultório do neurologista com uma queixa de que os pés, eles são dormentes, tá? A gente tá falando aqui de pés, mas isso, com o passar do tempo, pode ficar em mãos também, né? Mas é porque o quadro vascular, ele vai acometer muito menos membro superior. Então, o paciente que chega no consultório com essa sensação de pés queimantes, pés em ardência e alteração de sensibilidade, a primeira coisa que a gente tem que questionar é a alteração de glicemia. Às vezes, mesmo o paciente falando que não é diabético, é interessante que a gente peça o perfil glicêmico, porque naquele momento a gente descobre que o paciente ele é diabético, tá? Porque se a gente for pensar em 5 causas de polineuropatia, né? 5 causas a gente tem que pensar em diabetes, tá? É a principal causa. Depois de pensar 5 vezes em diabetes, a gente pensa nas outras causas, que são causas mais raras, são causas menos frequentes, né? Que a gente pode encontrar as desvitaminoses, alteração principalmente de vitamina B12, vitamina B6, vitamina B1, geralmente pacientes também com alteração de hormônio da tireoide, né? Alguns pacientes com hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto muito grave, eles também têm essas polineuropatias. Algumas doenças de depósito, né? Mas aí a gente já vai entrar em doenças bem mais raras, né? Pensar em amiloidose, essas colagenoses, que aí a gente já entra um pouco na interface com a reumatologia. Mas, disparada, a principal causa
de neuropatia e síndrome que a gente chama dos pés queimantes, em ardência, é diabetes, tá? Perfeito. E uma pergunta que eu fiz para todo mundo que passou na live aqui é quando o neurologista encaminha, né, que é quando o especialista encaminha para o vascular, e aí a gente faz esse jogo do vice-versa. Então, quando, Letícia, que você encaminha para o vascular o paciente? Olha, os pacientes com um quadro, quando os pacientes com diabetes, né, já são acometidos por neuropatia, a maioria já tem acometimento vascular. Eles já têm insuficiência vascular periférica, tá? Aí entra até um momento delicado, porque esses pacientes, muitos deles, precisam usar meia de média, alta compressão. E às vezes a gente da neurologia fica até um pouco receoso. Ai, meu Deus, esse nervo vai ficar apertado o dia todo nessa meia, vai prejudicar um pouco a neuropatia, mas é um tratamento que a gente tem que organizar em conjunto, porque 90% dos pacientes vai ter as duas coisas, né? Se você olhar, é bem típico, o paciente que já tem aquela dermatite, né? A dermatite ocre, aqui já tem a pele bem pigmentada, então são geralmente pelo menos 10, 15 anos de diabetes. A maioria passou um bom período da vida descontrolado, tá? Pode até estar compensado nos últimos 5 anos, mas só esse período que passou descompensado já é suficiente para que a gente tenha agressão tanto de vaso quanto de nervo. Então, esse é o momento que a gente deve trocar, né, de paciente aí e ter essa interface, porque ele vai... E entra nesse conjunto também o oftalmo, porque a maioria desses pacientes já tem retinopatia e alguns já com nefropatia diabética. Perfeito. Né? E só lembrando que quando que você vai investigar nesses pacientes? 5 anos de diagnóstico no caso de diabetes 1 e no caso de diabetes 2 você já pode investigar a partir do diagnóstico. Porque quando a gente pensa que diabetes tipo 2 já tem essa evolução mais insidiosa, então às vezes no momento que é diagnosticado o paciente já é portador dessa doença há muitos anos sem saber, né? E esse é o maior perigo dessa doença também. E assim, uma coisa que me perguntam bastante, assim, eu queria até discutir com você, quando que tu pede a eletroneuromiografia? Você acha que ela realmente te ajuda no diagnóstico? Ou muitas vezes a gente pode fazer só um diagnóstico clínico? Tu usa ela para segmento de alguma coisa? Ela serve para isso? Qual é o papel da neuropatia ou da eletroneuromiografia para o neurologista? Porque, por exemplo, para a gente que é vascular, a gente pede bastante mais como um diagnóstico diferencial. Aquele paciente que vem com dor, com queimação, e que a gente não encontrou uma justificativa vascular, né, para aqueles sintomas. Assim, eu sempre brinco que a dor neurológica ela é desproporcional ao que a gente vê no exame físico, né? Então, às vezes é um paciente que tem sim insuficiência venosa crônica, que tem varizes ou pode ter uma arteriopatia, mas são graus iniciais e é uma dor muito intensa, é uma queimação muito intensa. Então, sintomas desproporcionais com o que a gente vê no exame físico. E aí, nesses pacientes, eu acabo pedindo uma eletroneuromiografia para ver se a gente consegue identificar. Todo mundo que tem neuropatia vai ter uma eletroneuromiografia alterada, Letícia? Se não, que outros exames você usa para diagnosticar esses pacientes? Isso é bem legal. A neuropatia do diabético, ela tem um padrão, né? Que é o que a gente chama de polineuropatia, tá? Sensitivo, dependendo do grau, motora, né? Que pega a região axonal, tá? Que é ali o meio, né? O que a gente chama da vida do neurônio. E crônica, tá? O diagnóstico, pelo padrão no consultório, a gente consegue estabelecer o diagnóstico. Mas o que é vital? Por que a gente sempre pede a eletroneuromiografia? Para acompanhar, para saber como é que está a evolução daquele nervo. E questão de prognóstico, tá? Porque, assim, o paciente, quando ele vem com a gente no consultório, a primeira coisa que eu digo,
eu vou conseguir tirar a tua dor. Eu vou te deixar sem dor. Os pés não vão, assim, vai ficar sem a queimação, vai ficar sem a ardência. O que eu não consigo te dizer é se a sensibilidade do teu pé vai voltar. Porque a sensibilidade é a lesão do nervo. A dor é uma informação errada que o nervo doente está mandando para o cérebro. Então, com medicação, eu consigo ajustar esse caminho. Mas recuperar um nervo doente, a eletroneuromiografia vai me dar a informação, né? Quando na eletroneuromiografia vem sem atividade denervatória, isso quer dizer que aquele processo está crônico e está estabelecido. Com atividade, isso quer dizer que aquele nervo ainda está em processo de destruição. Então, se eu tiro aquele fator que está agredindo, eu consigo recuperar, tá? Não é o mais comum em neuropatia diabética a gente fazer uma medicação chamada imunoglobulina. Tem alguns pacientes, mas isso mais para paciente do tipo 1, que são pacientes que têm uns quadros mais dramáticos, que entram em cetoacidose, né? Que fazem quadros muito dramáticos e que têm um quadro de neuropatia muito rápida, de rápida instalação e muito difícil de tratar. A gente pode usar a imunoglobulina nessas situações se tiver em atividade, né? Se tiver atividade denervatória, se aquele processo estiver agudo. Alguns pacientes, a gente pega, limpa toda aquela dor, faz uma eletroneuromiografia e aí, geralmente, depois de 3, 4, 5 meses, a gente faz uma nova eletroneuromiografia para comparar o padrão e como aquele nervo está evoluindo. Se ele está piorando, se a doença está progredindo e se ele está ficando cada vez mais lento e mais doente. Entendi. Nossa, bem legal, porque assim, a gente acaba só diagnosticando e mandando para vocês. Então, a gente não tem esse feeling de fazer esse acompanhamento, né? Utilizando a eletroneuro também, né? Tem uma... Tu perguntaste aí também se sempre vai alterar. Tem uma síndrome que a gente chama de síndrome dos pés queimantes, tá? Essa síndrome dos pés queimantes, ela acomete fibra fina do nervo. Na fibra fina, a gente não consegue pegar na eletroneuromiografia convencional, tá? Então, você faz um monte de eletroneuromiografia e o paciente insiste que o pé dele queima, que pega, tem uma sensação de fogo, tá? Então, para esses pacientes, a gente tem que fazer um protocolo para fibra fina, que a gente faz uns testes para testar sistema simpático e parasimpático, mas é um exame muito mais sofisticado, é um exame que aqui em São Luís é mais difícil da gente conseguir testar, mas é um exame que vale a pena ser pedido nesses casos, porque às vezes o exame vem normal, mas o paciente tem doença de fibra fina e não de fibra grossa, que é o que normalmente... Também pode, é menos comum, mas também pode acometer nos diabéticos também, essa doença de fibra fina. É porque, na verdade, quando a fibra grossa está acometida, a fibra fina já foi acometida. Né? Então, tem paciente que não tem acometimento de fibra grossa e só tem acometimento de fibra fina. Entendi. É interessante, né? E tem essas causas mais usuais. Então, aqui a gente está falando de várias causas de dor, né? De sensação de desconforto na perna, que não são vasculares ou às vezes tem uma associação. Por que a gente vai encontrar tanto essa associação? Eu acredito que como a gente tem uma prevalência muito grande, né, principalmente das doenças venosas, então a gente tem uma associação, e isso que acaba sendo mais difícil, né? Então, eu tenho pacientes que têm insuficiência venosa crônica avançada e têm fibromialgia, né? Então, aí a gente fica naquela dificuldade de identificar o tanto que da dor da perna é do vascular e do neurologista também, né? Ainda mais aqueles pacientes que têm isso, mas eu queria abordar uma outra queixa que é muito comum no meu consultório, que pode ser do neuro também. Deixa eu só dar um oi para Ricardo, que ele mandou um oi para gente, um beijinho. Oi.
que é a cãibra, né, Letícia? Então, assim, também é uma queixa muito, muito comum no consultório e é uma coisa que todo mundo associa com as varizes. É um sintoma que pode vir associado com as varizes, mas não é comum. Então, só tirando esse mito aí, cãibra não é um sintoma comum. Qual é os sintomas de varizes, insuficiência venosa crônica? Perna pesada, perna cansada, aquela sensação de que você chega no fim do dia, a perna pesa 50 quilos. É exatamente isso a sensação da insuficiência venosa crônica, né? Por quê? Porque o sangue tem toda a dificuldade de sair de lá. Agora, cãibras, queimação, aquela sensação de que você tem um monte de agulha na planta do pé, não é? E a cãibra, né? Quais que podem ser as causas da cãibra? Pode ter alguma causa neurológica por trás disso? Olha, eu digo que quando o paciente já rodou Deus e o mundo, ou ele vai parar na mão de Ricardo, do reumato, ou vem parar na mão do neurologista. Há um tempo, eu recebi, inclusive, de um vascular, um paciente que ele tinha cãibras difusas, ele tinha cãibras, né, inclusive no pescoço, no esternocleido. Então, ele não podia fazer nenhum esforço que ele acabava tendo cãibra. Então, ele chegou no consultório e falou assim, ó, eu vim aqui, mas eu acho que não tem nada a ver. O médico veio, eu já estou cansado de tanto rodar, eu tenho muita cãibra, eu já estou acostumado com isso. Alguns pacientes, eles têm doença do músculo, tá? E o músculo não trabalha bem. E um dos principais sintomas de fadiga e de que o músculo não tá bom são cãibras de repetição. Não é que toda cãibra, gente, vai ser patológica, não. São cãibras em grupamentos musculares muito grandes, né? Cãibra de região abdominal, que não é tão comum. Cãibra geralmente na região cervical, tá? Então, sem que você tenha feito um esforço ou alguma coisa e muito frequente. Então, nesse momento, é interessante que você procure um neurologista, porque você pode ter alguma doença do músculo, tá? O seu músculo ele pode ter alguma alteração da estrutura que leve até essas cãibras. Entendi. E, assim, às vezes pode ser alguma deficiência de vitamina, porque, assim, pelo menos na crença popular, não é? Teve cãibra, é falta de potássio, come banana, né? E o povo chega lá no meu consultório, coitado, come um caixa de banana por dia e a cãibra não passa. Uma das causas não neurológicas, né, uma das principais causas de cãibra pode ser fadiga, né, do grupamento muscular, ou a falta de suplementação, principalmente desses micronutrientes, tá? Um nutriente que é essencial para a recuperação do músculo é magnésio. Então, uma forma de controlar, às vezes o paciente acha que é deficiência de potássio, mas o problema não é o potássio, é que o magnésio não está lá para poder compensar, né, toda aquela alteração que tem no músculo. Então, o problema às vezes não é o potássio, é a falta do magnésio ou a gente não está usando o magnésio de forma adequada e por isso está tendo muita cãibra. Certo. E existe um padrão, assim, fatores de risco para esses pacientes que têm causas neurológicas de dores na perna? Tipo, acontecem mais em gente jovem, é mais em gente idosa? Existe um grupo que seja de risco, né? Pessoas que precisam tomar mais atenção e terem isso? Olha, acabou de passar uma pergunta aqui, a vitamina E, Letícia. Meu sogro. A vitamina E, meu sogro, na neurologia, ela é super importante, mas para o músculo ela não tem tanto benefício. Ela funciona principalmente para distúrbios do equilíbrio, né? Para a questão, por exemplo, um paciente que tem alteração do equilíbrio, né? Ele é incoordenado. Então, a vitamina E a gente usa muito para melhorar esses quadros. E às vezes alguns pacientes eles desenvolvem esse desequilíbrio que a gente chama de ataxia por deficiência de vitamina E, tá? Então são pacientes que têm deficiência desse tipo de vitamina. Mas a vitamina E, ela também atua, por exemplo, no homem não, mas na mulher ela atua como cofator para ajustar
e para melhorar a função, os hormônios, né, a oscilação hormonal, melhora muito o TPM, atua como antioxidante, então é uma vitamina muito boa, tá? Mas para o músculo especificamente, ela não tem um papel tão crucial. Perfeito. E existe, voltando à pergunta, um grupo de risco, por exemplo, para essas neuropatias periféricas? Existe algum fator de risco, alguma coisa que dê para identificar o que esse paciente, ele pense assim, nossa, eu tenho esses sintomas e eu me enquadro aí nessa faixa etária ou nisso, e aí por isso eu devo procurar um neurologista? Acho que o principal fator de risco vai ser os pacientes diabéticos, né? Depois já de alguns anos de desenvolvimento de diabetes. Existe a neuropatia que ela vem com a idade, tá? Geralmente, aí depois dos 70 anos, a gente começa a ver que a estrutura do pé, ela começa a ficar mais emagrecida, tá? A gente começa a ter uma alteração da pisada. E existe a neuropatia associada à idade. Mas o quadro da neuropatia associada à idade é muito sutil quando a gente compara com o quadro de neuropatia diabética. A neuropatia diabética, ela vai evoluindo. Começa na sola dos pés, ela vai subindo em meia curta, né? Eu falo quando meia curta, ela vem cobrindo todo o pé, aí chega até o tornozelo. Depois vai subindo em meia de cano longo, até começar a evoluir para as mãos. Então, esses seriam pacientes já com uma certa idade, mas a gente tem também as doenças autoimunes. Muitas doenças autoimunes, que são mais comuns em mulheres, adultos, jovens, vão estar associadas com o desenvolvimento de neuropatias. Mas aí é importante que a gente fique atento que não é só neuropatia. Essas doenças, elas vêm associadas com outros comemorativos, né? Existem diversas doenças que têm, né? São doenças bem raras, mas a gente vai ver alterações sistêmicas, né? Você tem uma alteração visual, você tem uma fraqueza em outra parte do corpo. E, mais comumente recente, também tem o grupo dos pacientes que desenvolve as neuropatias agudas, né? As reações pós-vacinais, os quadros pós-infecções virais, né? Que a gente vê nos últimos 10 anos, a gente tem visto uma avalanche desses quadros, que é o famoso Guillain-Barré, né? As polirradículos crônicas. Então, tem depende muito do agente etiológico, do que a gente vai... E ainda tem as genéticas. Então, neuropatia, pé dormente é um mundo. É verdade. E também ficar atento, né? Então, assim, às vezes se você tem sintomas de o seu pai tem também, o avô, ou acho que assim, na verdade, já liga uma lanterna, assim, um sinalzinho vermelho para essas pessoas que têm um pai ou um avô com um diagnóstico de uma neuropatia, né? Então, eles já ficam mais atentos, inclusive, para iniciar um tratamento mais cedo, para procurar, né, uma investigação mais cedo, né? Justamente por esse fator genético também, né? E a gente vê que realmente existe um mundo. E em relação a pacientes, assim, pacientes que têm dificuldade, o que a gente sabe sobre as doenças venosas? Como é importante, né, que a gente tenha esse sistema do caminhar, né? Da parte do pisar, até mesmo o arco do pé, ele pode, se é um pé mais chato, isso pode predispor ao surgimento de doenças e tudo. E a gente sabe que em algumas doenças neurológicas a gente vai perdendo essa mobilidade, né? Então, por exemplo, até no Parkinson a gente vai perdendo a forma desse caminhar e isso vai piorando, né? As doenças venosas pelo menos no meu âmbito, né? Então fica difícil da gente manejar por conta que esse paciente ele não caminha bem, mas ele não caminha bem por conta de outra doença que ele tem, né? Então, assim, nesses casos, você acha que esses pacientes, por exemplo, pacientes que têm dificuldade também de tolerar a elastocompressão,
Mas quais são os pacientes que você acha assim que não deveriam usar a meia elástica de jeito nenhum? Que a gente que resolva e dê jeito de outro jeito. Olha, na verdade, se o problema, eu acho muito, é como o paciente põe, né? O maior temor do neurologista não é porque quando ela tá bem acopladinha, bem bonitinha, porque ali tá fazendo uma compressão em bloco, ali não tem problema quando tá aqui na panturrilha. A minha maior preocupação são as eminências ósseas, por exemplo, quando fica os dedinhos dos pés, a amostra e aquela parte de elástico aqui no dedo apertando. Ali eu fico morrendo de medo de fazer uma. Ali não vai pegar fibular. Mas às vezes eu fico, será que o paciente não vai se estressar com aquilo ali, tirar do pé e botar aqui no nível do tornozelo e fazer uma compressão do Um fibular, garrote, né? né? Quase um garrote. Pois é. Um Então, garroteamento ali. porque É, se a mas meia estiver bem acopladinha, não tem problema, né? O problema é como isso é feito, porque o que eu vejo? O paciente, ele já tem uma redução de mobilidade. A maioria deles já é idoso. Então, já vai ser... Aqui é um lugar quente. Imagina colocar num lugar quente aquela meia, né? E aí eu já imagino toda aquela cena. Então, eu como neurologista, vou pensar no nervo. Eu falei, vamos apertar o nervo. Vai ter uma hora que vão deixar o nervo ali sufocado. Então, eu acho que é muito mais da colocação e do treinamento para colocar a meia. Perfeito. E no caso de, por exemplo, de lesões nervosas após procedimentos cirúrgicos de tratamento, que a gente sabe que pode acontecer. Por exemplo, no tratamento da safena, quando a gente faz o tratamento tradicional, que a gente faz o arrancamento da safena, bem ali pertinho da safena passa o nervo safeno. E às vezes o pobre coitado é arrancado junto, é lesionado, e já era o nervo safênico. E como que geralmente se dá a recuperação desses pacientes? Eles são muito encaminhados para você? Você tem percebido que a gente sabe que pela literatura, né, com o advento dos novos tratamentos, que são as termoablações, né, que a gente não faz mais o arrancamento, não é que a gente não tenha mais essa complicação, mas a gente conseguiu diminuir, né, porque dependendo da expertise de quem está fazendo, a gente consegue separar o nervinho ali da veia, fazer um halo de proteção, né, principalmente nos métodos que a gente faz a tumescência. Se você tem visto uma diminuição, sim ou não, como que você lida com esses pacientes? É só mesmo passar um alívio, né, para aquela região, ou se fica um incômodo para sempre mesmo? Olha, vascular, eu acho que eu nunca peguei um caso vascular. Eu pego muito, infelizmente, dos meus amigos ortopedistas. Mas eu sempre digo assim, calma, que, por exemplo, se o nervo ele não foi arrancado e nem cortado, calma, tem jeito, tá? Tem jeito, vai dar certo. Demora, né? Porque nervo, o nome dele não é à toa. Ele é nervoso, ele é estressado, ele não gosta de contato com ninguém, tá? Ele não gosta de ser abraçado, ele não gosta de ser apertado, ele quer ficar sozinho na dele. Então, o grande problema desses procedimentos cirúrgicos é a posição que o membro do paciente fica. Então, se fica em qualquer estrutura e que o nervo fica muito tempo ali, né, o pé, vamos supor, o mais comum é do fibular, que o paciente fica com o pé caído. Se o tornozelo fica muito tempo apoiado, né, em alguma estrutura, mesmo que seja o coxim tem que ser bem confortável. O paciente pode sair com o pé caído. Mas essa lesão do nervo o nervo foi só amassado. Ele está tendo um erro de comunicação, mas a estrutura dele está toda viável. Aquilo ali, mais ou menos 6 meses, né, vai aos poucos voltar ao normal. A gente só precisa cuidar daquele nervo, mas ele vai voltar a ter a função dele. Existem 2 tipos, eu sempre mostro isso para os pacientes,
que existem dois tipos de paralisia que a gente mesmo pode acometer, que a gente tem que ter cuidado, que é a paralisia do sábado à noite, que, vamos supor, foi para uma festa, bebeu todas, chegou em casa, né, um pouco mais alto, e aí dormi com o braço assim, tá? Dormi com o braço, não senti a hora que a mão ficou dormente. Quando eu acordei, minha mão estava assim. Então, isso é uma lesão por compressão do nervo, tá? Então, você tem uma lesão do seu nervo radial, então vai ficar uns 6 meses com a mãozinha assim, só porque dormiu a noite inteira com o braço aqui, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já peguei paciente pós-procedimento dermatológico, fez um laser no rosto, a pele não lesou. Gente, a pele é muito sensível, né? Mas um ramo do nervo facial se estressou e ficou com a boca torta. Eu digo, calma. O teu nervo, ele tá funcionando. Ele só tá um pouco estressado porque não gostou, provavelmente, do calor do laser. Ele vai voltar ao normal. 3 meses, voltou ao normal. E nesses casos, você passa medicação ou não? Só o tempo aí e muita oração. Teoricamente, é o tempo e fazer uma fisioterapia, né? Hoje em dia, a gente tem o Etna, que é um composto de fosfolipídios que ajuda muito nos pacientes. Eu deixo mais ou menos um mês. Eu vi que o paciente não ajudou muito, e é muito relativo a resposta de um paciente para o outro. Mas o que esse tipo de medicação vai fazer? Ele ajuda, ele acelera o processo de recuperação da bainha de mielina do nervo, porque ele fornece os elementos que compõem a bainha. Fazer um citoneurin, né? Tem muitas pessoas que fazem corticoide. Teoricamente, o corticoide ele não vai acelerar esse processo, porque não tem um processo imune ali, não tem um processo inflamatório, tá? Quando tem essas questões de compressão. Mas a maioria das pessoas faz. Eu deixo mais só Etna, né? E oriento muito a fisioterapia voltada para aquela região. Para paciente com neuropatia diabética, uma medicação, né? Não estou ganhando nada da farmácia, hein? Da indústria farmacêutica. Mas que tem muita resposta é o tioctacid. Ele não melhora a dor, mas melhora a sensação de formigamento, tá? De alteração da sensação. É uma grande queixa, né? Isso, melhora demais, mas isso especificamente para neuropatia diabética. E lembrar que nesses pacientes, geralmente, eles têm essa sensação desagradável, que é como você falou, o nervo ainda está morrendo, ele não morreu. Mas no último estágio, né, desse paciente diabético, ele vai ter uma anestesia completa do pé. Então, por isso que às vezes o diabético machuca o pé e não sente, bate o pé e não sente. E aí predispõe a formar ali aquelas infecções que aí são o famoso pé diabético, que pode resultar, inclusive, em amputação, né? Que é a principal causa de amputação não traumática é o diabético, né? O pé diabético. Né? Então, lembrando, né, de caso, assim, um caso muito dramático, mesmo, vamos supor, mesmo que ampute o pé, não garante que o paciente vai ficar sem dor, porque ainda existe, né, a dor do membro fantasma. Se amputou e o pé tá lá doendo, do mesmo jeitinho que doía antes. Então, o segredo daí é se cuidar para que a gente não chegue. Mas a dor do membro fantasma é outro tipo de dor, né? E pode acontecer uma coisa que é difícil da gente manejar no pós-operatório, né? O paciente já passou por um momento muito traumático, né? E que mutilante, que teve a perda do membro, e aí mesmo assim ele não melhora a dor, né? Então ele continua sentindo a dor. Então é um suporte que a gente precisa bastante da parte tanto da neuro como do controle da dor também, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? E pacientes com linfedema, Letícia. Então, assim, a gente tem muitos pacientes que acabam tendo esse inchaço nas pernas que não é das varizes, né? Não é
tão comum quanto as varizes, mas a gente pode ter um problema do linfático também, que é aquele inchaço mais duro, né? Aquela perna mais roliça, e ela geralmente pode estar associada após um quadro inflamatório, né? Que é a famosa erisipela, né? Ou linfangite. E aí, quando ela se instala na perna, aquela perna fica vermelha, né, com bastante bolhas, pode ocorrer bolhas ou não. E aí, depois que resolveu o quadro de infecção, fica o inchaço, né? E aí, cada vez fica mais difícil. Tu tem percebido, assim, que às vezes esses pacientes que fazem esses tratamentos por doenças neurológicas crônicas e fazem imunomoduladores têm mais chance, né, por uma imunossupressão de terem esses quadros de infecção, ou não é tão comum nesses pacientes que você faz esse tipo de tratamento? Os meus pacientes, porque assim, os pacientes realmente que eu faço imunossupressão franca com azatioprina, porque esses pacientes não são pacientes mais jovens, eu não vejo fazer tanta erisipela e tudo. Um paciente que eu tenho muito problema com esse tipo de linfedema, mas aí eu tenho que assumir aqui minha culpa, né? Que eu ainda tento mandar para o vascular para poder não mexer na medicação, mas eu sei que a maioria das vezes é culpa minha. Só que eu não quero mexer no remédio. São os pacientes com Parkinson, né? Que fazem muito. E é de muito difícil manejo esse linfedema com essas alterações neles, porque eles, como tu falaste ainda há pouco, eles têm a mobilidade muito reduzida. As medicações que a gente usa para Parkinson, elas de efeito colateral, depois de um tempo, a maioria começa a fazer esse edema, né? E daí a gente fica num mato sem cachorro. Aí eu mando pro vascular para ver se os colegas, ai, Natália, vai, resolve, porque eu não quero, não é do remédio. Aí quando me devolve, eu digo, gente, é do remédio, vamos ter que reduzir. Só que aí no momento em que eu tiro o remédio, que eu reduzo, o paciente se movimenta menos e vai aumentar por outro motivo, né? E eu acho que também aí entra muito a importância, né, da fisioterapia motora, né, que foi até da live que a gente fez, porque é um grande aliado, né, nesses pacientes que a gente tem redução de mobilidade. Eu acho que o mais difícil é a gente convencê-los disso, que não é só a medicação, né? Então, assim, hoje em dia, não só para esse tipo específico que a gente está falando aqui, todas as doenças, elas, para o tratamento delas, existe um conjunto de medidas que não são medicamentosas que a gente pode fazer, né, para melhorar. Como tu vive falando aí da parte da enxaqueca, como a alimentação influi, né, como os seus hábitos de vida, sono, tudo isso vai influir. Só que para o paciente, ele confia, né, solamente no remedinho para resolver todos os problemas da vida dele. E aí é mais difícil exatamente nesses pacientes que não têm mobilidade. Então, se ele não tem mobilidade, ele já usa essa medicação, então ele vai inchando. Cada vez que ele faz um quadro inflamatório, fica aquele linfedema, né, pós-inflamatório, que a partir de sucessivas infecções vai ficando pior ainda. Então, fica aquela sensação de impotência, sabe? De tipo assim, não, nada que eu faço resolve. A pessoa não pensa que às vezes ela ficou meses sem um outro episódio, né? Meses ou até mesmo um ano sem um episódio. Mas quando ela tem um episódio, voltou tudo. Então, saber que é um cuidado que tem que ser mesmo contínuo. E que mesmo no momento da infecção, depois de tratar a infecção, quando voltar é a gente retomar essas atividades também, né? Que às vezes as atividades dentro da água vão ajudar, a fisioterapia motora, o fortalecimento, tentar recuperar essa mobilidade do tornozelo, acaba ajudando a gente, pelo menos, né, na parte da vascular, acaba ajudando a gente muito, que a gente tem esse retorno aí venoso e também a melhora do linfático também. Uma coisa que eu acho que eu não citei, por exemplo, os quadros de neuropatia, quando tem acometimento importante de fibra fina, os pacientes
também sentem a sensação de inchaço, mas não é um inchaço comparado com um inchaço de insuficiência vascular, né? O paciente, o pé incha, a gente vê que tem um aumento de volume, né, por alteração do nervo, um pé que não tem nenhuma alteração vascular, só tem neuropatia, uma neuropatia mais grave, que tem muito acometimento de fibra fina. A gente vê que é um pezinho mais inchado, mas nada comparado proporcionalmente com um edema vascular. E também pode ter alteração de coloração. Só que essa alteração de coloração também não é tanto quanto a coloração da vascular. É um pezinho mais rosadinho, você vê que ele fica mais rosadinho e ele muda muito a coloração de mais rosinha para mais arroxeado, dependendo da temperatura, tá? Não é aquele vermelhão que fica mantido da vascular, que é quente, e é um pé que fica muito frio e muito quente, o pé neurológico, tá? Então, e o paciente, ele tem uma percepção de edema, de inchaço muito maior do que o pé está inchado. Então, o paciente acha que o pé está inchadão, né? Ó, como o meu pé está muito inchado, só que você vai ver e não está tanto quanto o paciente está falando, porque aquilo é uma percepção errada que ele tem, né, de sensibilidade. E nesses pacientes instituído o tratamento, melhora bastante pelo menos essa sensação? Melhora muito, muito. E o que geralmente, né, assim, como tu já falou que você encaminha, geralmente o vascular vai encaminhar para o neuro nisso, né? Então, a grande maioria das vezes, esses pacientes com dor na perna, eles vão chegar para a gente, né? Porque tudo que é dor na perna é má circulação. Geralmente Apesar vai de do vascular para o neurologista. E aí a gente vai atendendo esse paciente e vai dividindo isso, vai classificando essa dor que é diferente de uma dor de uma insuficiência venosa, de uma insuficiência arterial, né? Até esse inchaço, ele é diferente, esse padrão, e aí a gente vai classificar se esse paciente é diabético ou não, e aí a gente vai encaminhando. Então, uma dor que eu brinco assim, que é esquisita, né? Uma dor que ela é desproporcional, como eu já falei, que é o que a gente olha, né, no exame. Às vezes o paciente fala assim, nossa, mas aqui a minha circulação está muito ruim, porque eu sinto muita dor na perna. Eu vou examinar, o paciente tem apenas telangiectasias, os vasinhos, então ela tem o grau mais inicial da insuficiência venosa. A gente faz um Doppler e realmente é uma doença bem inicial e ela tem muita dor na perna. E o paciente queixa muito de queimação. Né? E outra queixa de dor também é uma dor que vem bastante para mim, é uma dor em face posterior da coxa, né? Que vem lá do bumbum e vem descendo, né? E aí essa dor poderia ser o quê, Maria Letícia? E aí essas eu encaminho mesmo, porque não é minha, não. A dor, às vezes o paciente não refere que vem da coluna, mas a dor vindo, né, geralmente da região do glúteo, descendo pela face, pelo início da coxa, né, pelo meio da coxa, que pode ficar só até o joelho, descer até o pé, pode ser uma hérnia de disco, né? Então, faz o trajeto aí pelo que está descrevendo do ciático. Às vezes o paciente é impressionante, ele não queixa de lombalgia, ele queixa de uma dor atrás da perna, porque é onde o nervo arde, onde o nervo queima. Então, ele para de dar importância para a dor lombar, que é onde começa, né, para dar atenção para onde a dor queima e a dor arde, que é por trás da perna. Exatamente. Inclusive, né, assim, pode ter varizes nessa localização, Letícia, e que podem dar exatamente dor. Existem varizes no nervo ciático, né? Porque a gente sabe que o vaso, ele tem tanto a artéria que nutre ele, como as veias também. E às vezes esse pode ser um ponto de refluxo, né? E aí que são chamadas as varizes não safênicas. E que aí pode causar, sim, essas sensações e pode acabar confundindo. E aí é como eu vou saber. Na hora que a gente for fazer a pesquisa no Doppler, a gente acaba vendo umas imagens de varizes na localização do nervo, né? E aí a gente consegue identificar e é tratável também. Mas pode para vocês verem como vai, né? Sempre
confundindo e interlaçando e pode ter mesmo uma associação de duas doenças. Então, pode ser uma compressão lá em cima ou pode ser uma compressão porque essas veias estão túrgidas num espaço menor e aí fica comprimindo lá o nervo e claro que vai doer, né? Então, acaba dando essa sensação de dor para os pacientes, né? Alguma mensagem final, Letícia? Eu acho que a gente abordou super bem aí essa parte de dores nas pernas, né? Eu queria agradecer demais, Letícia é muito querida no meu coração, ela Eu sou suspeita. nem uma amiga, uma irmãzona. Sou suspeita. Eu não Então, posso falar que eu sou suspeita. nenhuma, não existiria melhor pessoa para a gente terminar essa série de lives, né? A gente troca muita figurinha aqui no bastidor, então, assim, a gente tem muitos pacientes em comum, eu e Letícia, e eu quis trazer justamente profissionais para mostrar para vocês como dor nas pernas é um mundo, não é somente varizes, mas também muitas vezes é varizes e a gente precisa da ajuda desses profissionais para a gente poder melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Então, assim, não adianta num paciente diabético eu tratar a minha parte e deixar a neuropatia para lá, entendeu? Não adianta nesses pacientes a gente tratar as varizes e não ver por que às vezes tem esse cansaço, esse inchaço, e às vezes por uma restrição de mobilidade, que às vezes é uma causa neurológica. Então, o paciente ele tem que ser visto como um todo. Eu acho que a mensagem final que a gente tem que ficar nessa semana é que ele tem que ser visto como um todo e cuidado por diferentes profissionais. Não é diferente daquele empurra, daquela coisa assim, ai, não é meu. Não é meu, não Não é. é meu, é teu, Letícia. Não é meu, é teu. Não é assim. É tipo assim, ó, eu vou aqui te ajudar nessa parte, mas nessa outra parte eu acho que tem outro profissional que vai te ajudar mais. Mas eu vou continuar te acompanhando e a gente vai ver essa evolução juntos, né? E aí esse paciente, sim, entra num âmbito multidisciplinar, que é diferente disso, desse jogo assim, ah, isso aqui não é meu, isso aqui não é comigo. Então, muitos desses pacientes, eu até brinco quando eu falo assim, ó, eu vou passar você para um profissional que eu acho que vai te ajudar mais nesse sentido, mas você volta para mim para me contar o que deu, Também, né? até porque eu fico super curiosa, porque nessa troca a gente aprende, né? Exatamente, mas me conta o que deu, o que foi que descobriu. E eu falei, até porque a gente descobriu outra coisa aqui, que você vai ter que fazer um segmento, que você vai ter que voltar daqui a 6 meses, que você vai ter que acompanhar essa doença venosa aí. Mas essa sua queixa agora, nesse momento, eu acredito que seja mais neurológica. Então, eu acho que assim a gente consegue dar uma melhor assistência, né? E se a gente pensa que a população está cada dia ficando mais idosa, mais sedentária, mais obesa, que são todos fatores de risco, né? No meu caso, é puxando a brasa para minha sardinha para as doenças venosas. Então, a gente tem que tomar cada vez mais cuidado. A chance que a gente tem é que a gente tenha uma população cada vez mais acometida por essas doenças. Então, por isso que é importante a gente fazer essa divulgação de informação, porque só assim tanto outros profissionais de saúde vão referenciar mais cedo para a gente, quanto o próprio paciente vai procurar a gente mais cedo. E aí a gente consegue tratar sem passar para aquele estágio final, ou estágios cirúrgicos, ou mesmo pacientes que acabam tendo feridas, né? Ou podem acabar com amputações ou outros casos também, dependendo da doença vascular que ele é acometido, né? Usando de exemplo aqui, um paciente até que tu me encaminhaste, né? Uhum. Fiquei impressionada. Eu nunca tinha visto paciente mais disciplinado e tão, né, que melhorou. Ele descobriu um diabetes, né? Contigo no consultório, com um quadro de dor nas pernas, né? E aí tu viste que ele já tinha um quadro de neuropatia. E quando ele chegou comigo, nossa, a hemoglobina glicada dele tava, acho que 5,9. Eu falei, mas você não é diabético. Aí a filha dele me deu assim, você não sabe o que ele tá fazendo de dieta depois que ele passou na vascular. Aí eu falei, gente, ó, o que é? Né? Então, a maioria dos pacientes não tem essa disciplina. Então, o paciente teve o diagnóstico, né, quando foi contigo, veio comigo para avaliar realmente a questão da neuropatia, da polineuropatia. E tá super bem, super bem. Já, inclusive, tirou as medicações do diabetes,
porque ele estava fazendo hipoglicemia. Então, ele controla só com dieta e atividade física. Então, que é possível, né? E eu acho que é isso que eu vejo bastante você pregar, é a mudança do estilo de vida. Então, essa é a principal prevenção que a gente pode fazer para essas doenças, né? Não só prevenção, como controle delas também. Então, não adianta a gente, muitas causas de dor no meu consultório, na verdade, é só pelo sedentarismo. Então, se a musculatura da panturrilha, ela está fraca, você, no fim do dia, você vai começar a sentir dor, vai começar a sentir cansaço e, às vezes, até um pouco de inchaço. Mas por quê? Não é porque as veias estejam doentes, é porque a panturrilha que nos ajuda a bombear está ali toda enfraquecida, porque você não faz nada com ela. É um Então, nós músculo somos fraco, né? seres que foram feitos para se movimentar. Que fácil não é, porque nem todo mundo aqui, meu filho, é musa sarada que nem, né, a minha companheira de live que malha todos os dias. Não, mas eu aprendi a malhar por conta da minha enxaqueca. É, então, Aprendi a malhar com meu problema de saúde. ó, tá vendo? Então, assim, que seja um incentivo, né, para que a gente também associe e que os pacientes se conscientizem de que não é só a medicação, principalmente no caso de doenças venosas, eu tenho esse grande problema, porque a medicação que a gente tem para alívio de dor, ela alivia, ela não alivia uma grande porcentagem, entendeu? Depende do tipo de paciente. Tem pacientes que ficam sem dor, mas a maioria, ele tem um certo alívio, mas continua ali com os sintomas. E o que vai mesmo ser o decisivo para esse paciente ficar melhor é essa mudança no estilo de vida. É começar o exercício, é fortalecer a panturrilha, né? É usar a elastocompressão. E aí a gente consegue melhorar bastante, né? Então temos que ver que a gente, além de prescritores, a gente também tem que ser promotores, né, de uma vida saudável, né? Porque é justamente isso que vai melhorar a qualidade de vida. Letícia, para finalizar a live, diz pra gente aonde que você está atendendo. Eu sei que daqui a pouquinho nós vamos ter um novo espaço, né, não? Olha, eu ainda estou no antigo endereço, tá? Mas agora no mês de abril, depois do dia 20, mais ou menos, eu vou estar no Marcos Barbosa, tá? No terceiro andar, sala 316. Mas eu vou divulgar tudo aqui, tá? Da minha salinha nova. E não esqueçam de seguir, tá? O @Maria Letícia. Ela traz bastante informação super útil sobre enxaqueca, mas ela trata de todos os nervos também. Apesar de que às vezes meus pacientes passam com, vou passar com ela por causa do esquecimento. Aí eu falo assim, meu filho, mas não esqueça do nervo da perna, que é com ela. Mas com ela. Esqueceu, só lembrou que estava esquecendo. Aí eu falei, mas Natália me mandou você ter alguma coisa nas pernas. Aí ela, falei, tá esquecendo mesmo. Porque a gente tem muito isso na cabeça e eu até falo pro paciente, eu falo assim, gente, o neurologista, ele não é só o médico de dentro da cabeça, não é o médico só do cérebro. Ele trata também dos nervos periféricos, da medula espinhal, tudo é com ele. É o mesmo especialista. Ele cuida disso também. Sim, ele cuida disso também. Aí, não, mas é porque eu tava com esquecimento. Eu falei, sim, mas também vai te ajudar. Aproveita que ela vai te ajudar também nessa parte das pernas, né? Então, Letícia, eu queria só te agradecer, né? Só tenho agradecimentos. Foi uma live maravilhosa. Vai ficar salva tanto aqui no meu perfil quanto no perfil da Letícia também. E os melhores momentos a gente vai fazer um condensado e vai lá para a plataforma da VenWeek poder ser assistido pelo mundo inteiro. Então a gente finaliza hoje as nossas lives e eu espero que vocês tenham aproveitado. E aí podem sugerir novos temas para a gente mais para frente fazer novas lives e discutir sobre novos temas e levar informação acessível para todo mundo, né não? Maravilha. E obrigada com certeza, né? pela oportunidade de estar no Instagram ao vivo de Natália Famosa. Meu Deus do céu. Então tá bom, amiga. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.